Bom dia, oitavo ano. Tudo bem? Bem-vindos, então, ao nosso segundo semestre. Ok? O prof faz a abertura desse segundo semestre com um texto que boa parte de vocês já deve conhecer, Que diz: Eu não preciso de ti, tu não precisas de mim. Mas, se tu me cativares e se eu te cativar, ambos precisaremos um do outro. A gente só conhece bem as coisas que cativou. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Então, que assim seja o nosso semestre, Que um precise do outro, que eu consiga te cativar, que você seja cativado por mim, e assim um vai precisar do outro, Eu vou precisar de vocês e vocês precisam de mim. E, a partir disso, nós vamos nos complementar aí, tá? E a partir desse momento, então, nós vamos ser eternamente responsáveis pelo esse cativar aí um do outro, Você estar organizando as coisas, Conforme o prof vai estar pedindo, eu tentando organizar as coisas da melhor forma possível para vocês, Ter essa relação aí entre nós, para que tenhamos todos nós sucesso nesse segundo semestre, ok? Começamos um módulo novo, módulo 6. O módulo 6 fala sobre o século XIX europeu e ele é composto por 4 capítulos. E hoje vamos falar sobre o capítulo 13, que é sobre novas ideias e revoluções no século XIX. O capítulo 13 vai da página 56 a 81. E para a aula de hoje, a prof vai falar um pouquinho sobre a página 56 a 65. As ideias sociais e econômicas do século XIX. Então, lá dos séculos 18 e 19, as sociedades europeias passaram por uma produção industrial bem expressiva. E isso acaba consolidando o capitalismo. Enquanto a burguesia lucrava cada vez mais, e dessa forma ela conseguia ampliar o seu poder político, os trabalhadores eles nem sempre podiam se beneficiar com as riquezas que eles produziam. Desculpa. Então, nós vimos lá a luta da burguesia, que era terceirizada, ela lutava para ter participação política, então aqui ela já tem essa participação política e tal. E aí, nesse mesmo período, vão surgir 2 grupos, bem distintos dentro da sociedade. Um deles ficou conhecido como os liberais, Eles eram alinhados mais aos princípios e à mentalidade da burguesia, e elas sempre viam o capitalismo como algo positivo, como uma vantagem. No outro lado, se tinha os socialistas. Eles tinham uma nova alternativa, e atraíam a simpatia dos trabalhadores. E foi essa ideia de liberais e socialistas que vai dar origem a diferentes correntes daquele período. E aí, dessas diferentes correntes, nós podemos citar o liberalismo econômico e o socialismo e anarquismo. Dentro do liberalismo econômico, vai se ter lá o Adam Smith, que é conhecido como o pai do liberalismo, é digamos assim, o cara mais conhecido em relação ao liberalismo econômico. E o Adam Smith, ele escreveu uma obra conhecida, A Origem da Riqueza das Nações.
E nessa obra, ele dizia o quê? Que as pessoas, elas podiam aumentar as suas fortunas desde que elas se esforçassem e trabalhassem livremente. Ou seja, se eu vou trabalhar e vou me esforçar mais do que o outro, não tem problema nenhum. Tá? Ele acreditava que o quê? Que a divisão do trabalho era algo muito importante para aumentar a produção. E quanto mais se aumenta a produção, mais riqueza está se gerando. Ou seja, na opinião do Adam Smith, cada pessoa, cada trabalhador devia se especializar em uma atividade, tá? E isso ia fazer gerar mais, produzir mais e, consequentemente, agilizar o processo. Tá? Então, o trabalhador ele não precisaria conhecer todas as etapas, ele ia conhecer apenas uma etapa delas. Adam Smith, como os demais liberais, eles defendiam a livre concorrência. Para eles, a livre concorrência seria o quê? Era a melhor e a mais justa forma de crescimento econômico. Por quê? Porque as pessoas elas podiam negociar entre elas. Tá? Cada um ia criar a sua estratégia. Livre concorrência, cada um põe o preço que ele acha que é o ideal. E segundo Adam Smith, os preços eles obedeciam à regra da mão invisível. Essa mão invisível também é conhecida como lei da oferta e da procura. Então, o que era a lei da oferta e da procura? Quando a oferta aumenta e a procura diminui, se eu tenho bastante produto, tá? Ali a oferta não quer dizer um preço baixo. Era R$50, agora está em oferta por 25. Não nesse sentido. Ali oferta quer dizer muito produto, estão oferecendo muitos produtos. Um exemplo disso a gente pode pensar em relação à melancia. Vamos usar esse exemplo. Né? Na época da safra da melancia, vai existir uma oferta muito grande. A tendência é o quê? O preço diminuir. Agora, num período em que não se tem tanta melancia, existe pouca oferta, se houver procura, a tendência vai ser começar a aumentar esse preço. Tá? Então, segundo ele, essa mão invisível aí a gente nem se dá conta, a gente nem percebe isso. Uma outra coisa que o Adam Smith vai defender é a não interferência do Estado na economia. Ele defendia o laissez-faire. Se laissez-faire seria lá, deixar fazer. Então, como diz a palavra, liberalismo econômico, ou seja, dar liberdade, às indústrias aí, os capitalistas. Segundo ele ainda, o que cabia ao Estado quando ele diz que, o prof colocou ali, ele era contrário à interferência do Estado na economia. Segundo ele, o Estado deveria fazer o quê? Criar regras a fim de garantir o direito à propriedade privada, que era algo assim extremamente defendido pelos liberais. Se eu trabalhei, se eu ganhei o dinheiro, nada mais justo do que eu investir o dinheiro naquilo que eu melhor achar. Outra linha de pensamento diferente, lembram lá que a prof falou no comecinho, que existiam aí dois lados, dentro de dois grupos distintos, dentro dessa sociedade que estava consolidando o capitalismo, os liberais e os socialistas. Desses socialistas, tem o Conde Saint-Simon, Charles Fourier e Robert Owen. Eles viam o sistema capitalista como injusto
e vão defender uma sociedade mais igualitária, e em que não houvesse os privilegiados nem marginalizados. Por quê? Eles estão vendo o quê? Que esses pensadores liberais, os burgueses e tal, que estavam todos empolgados aí, né, com a livre negociação, com essa consolidação do capitalismo e assim por diante, ele via que esse entusiasmo com o lucro e o crescimento econômico não estavam combinando com a vida que as pessoas levavam. Então, para eles viam o sistema capitalista como algo injusto e queriam uma sociedade mais igual. O que eles pensavam? Que os burgueses, os donos dos meios de produção, eles deveriam se conscientizar de que o que os trabalhadores estão passando é uma situação degradante e dar melhores condições, né, de trabalho, condições de vida para essas pessoas. Para outros socialistas, essa era uma ideia incabível, isso nunca ia acontecer. Por isso que essa teoria ficou conhecida como socialismo utópico, porque utopia quer dizer o quê? Algo inexistente, fantasioso, que dificilmente será realizado. Então, os burgueses se conscientizar dificilmente aconteceria. Aí nós temos o socialismo científico, tá? Quem é representante do socialismo científico é o Karl Marx, por isso também é conhecido como marxismo. E ele defende a ideia de que a sociedade ela era composta de duas classes de pessoas. E essas pessoas estavam de lados opostos. Tinha a burguesia, que era dona dos meios de produção, e o proletariado, aqueles que vendiam a sua mão de obra, né, em troca de um salário. Segundo o Marx, existia aí, né, uma constante luta entre essas duas classes aí. E, além disso, para o Marx, muitos trabalhadores eram alienados, porque eles não tinham consciência, né, eles se tornaram simples peças daquelas máquinas que eles operavam. Então, ele tinha que ter consciência de que ele estava produzindo, ele deveria ter uma consciência de classe, eles deveriam lutar por uma revolução. Para o Marx, o Estado deveria sim intervir diretamente na economia, deveria estatizar os meios de produção e distribuir os lucros igualmente dentro da sociedade. Então, uma teoria bem diferente dos liberais. Além dos liberais, dentro desse socialismo, se tem o anarquismo, que seriam aqueles que querem, né, rejeitam qualquer tipo de dominação. E, dentre esse modelo anarquista, então, se destacou entre os trabalhadores, né, o anarquismo coletivista, e ainda existiu o socialismo cristão, onde a Igreja Católica vai reagir contra a situação como os trabalhadores estão vivendo e apresenta propostas socialistas. Então, o Papa vai defender a justiça social para superar a desigualdade, né, a partir de ideais cristãos e do bom entendimento entre os patrões e empregados. Então, como essa é uma proposta da Igreja, esse socialismo ficou conhecido como socialismo cristão. Atividades: a leitura do capítulo, questão invertida, exercício 1 a 6, atividades 1 a 5. E, para postar no AVA, as atividades da página 77. Ok? Até daqui a pouquinho.